Então, hoje vamos falar sobre strings em Python. Essa referência aqui é aquele mesmo livro que eu passei para vocês, que é um livro aberto, que aqui é o capítulo sobre strings. Então, strings é uma sequência. Strings são sequências de caracteres, né? Como são sequências de caracteres, precisa de usar algum símbolo que delimita o início e o fim dessa sequência de caracteres. Um desses símbolos é a aspa dupla. Com aspas duplas, é um tipo de símbolo que representa o início e o fim de uma sequência de caracteres, ou seja, um string. Então eu posso representar essa minha string através de aspas duplas. Como vocês podem fazer no while. Posso utilizar também aspas simples para delimitar o início e o fim de uma cadeia de caracteres em Python. Diferentemente de C, em C, aspas simples, utilizo para representar caracteres e aspas duplas, strings. Em Python, você pode utilizar um ou outro. O mais importante é que, se você abriu com aspas simples, você precisa fechar com aspas simples. Por exemplo, neste caso aqui, o que vai acontecer? Vai dar um erro sintático aí. Você abriu com aspas simples, porém não fechou. Então, no momento que você abre com aspas simples, ele vai esperar que você feche também com aspas simples. Vamos ver. Em português, a gente usa muito aspas duplas para fazer citações, né? Então, tudo bem. Em Python, como você pode usar os dois símbolos, você pode abrir com aspas simples, usar aqui aspas duplas, e essa aspas dupla vai ser parte da sua sequência de caracteres. Em inglês também, aspas simples tem significado, né? Eu posso ter o bambus bar. Só amanhã, né? Bambus bar. Então, beleza. Linguagens que não tinham isso, a gente era obrigado a usar character de escape. Por exemplo. Vamos botar esse exemplo aqui de cima. Por exemplo, se tivesse apenas aspas duplas, e eu utilizar apenas aspas duplas nesse caso, vou ter um erro sintático. Por que eu vou ter um erro sintático? Ele vai entender que essa string começou aqui, terminou neste ponto. Depois, eu não tenho mais início desse texto aqui. Depois eu tenho aqui uma string vazia, só com espaço. Então ele vai dar um erro. Isso aqui era resolvido em outras linguagens usando este barra como caractere de escape. O que esse barra faz? Ignora esse cara aqui como parte da sintaxe. Então, eu teria o mesmo efeito daquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês aqui. Mas, em Python, eu não preciso usar esse barra como esse caractere de escape, nesse caso. Se eu não me engano, o Code Academy tem um exemplo deste aqui. Por isso que eu estou mostrando para vocês.
Porém, a gente usa aspas simples e aspas duplas apenas quando a string é em apenas uma linha. Se eu quero escrever strings que ultrapassa uma linha, aqui, pessoal, se a minha string estiver em mais de uma linha, eu uso este outro símbolo aqui, esses três aspas simples, começo com 3 aspas simples, fecho também com 3 aspas simples, para delimitar a minha string. Isso quando eu quero escrever uma string que possa ocupar mais de uma linha. E isso é comum, porque próprio um texto, um artigo, até um livro mesmo, pode ser representado através de uma string. E este N? Este N, a gente não escreveu nenhum N aqui, né, pessoal? A gente escreveu algum N aqui? Barra N? Não escreveu nenhum barra N. Esse barra N é um caractere especial que significa quebra de linha. Esse primeiro barra N foi essa primeira quebra de linha que eu fiz aqui, ó. Ao invés de escrever hoje, logo aqui, eu fiz uma quebra de linha. Então apareceu o primeiro barra N. Depois, eu fiz mais uma outra quebra de linha. Quinta-feira não está em seguida. Fiz outra quebra de linha aqui. E aí fiz mais uma outra quebra de linha aqui embaixo. Então, cada barra N representa uma quebra-linha. Então, existem alguns caracteres que são chamados caracteres escapes, que é esse tipo de caractere, que tem um significado. Os que a gente vai usar logo é esse barra N. Então, tudo que vem depois do barra N vem numa linha seguinte. E um tal de barra T, que representa tabulação. Tabulação usualmente representada por 4 espaços. Esse caractere escape, eles são interpretados quando eu utilizo o comando print, por exemplo. Print. Consegue visualizar como que isso aqui vai ser impresso, pessoal? É que eu tenho um nome, um barra T. O barra T é essa tabulação. Então ele vai imprimir o nome, 4 espaços, vai imprimir a matrícula. O barra N significa o quê? Quebra-linha, né? Então o José já vai aparecer na linha abaixo. Então observe que o José vai estar logo embaixo de nome. Depois eu vou ter outro barra T, 1, 2, 3. Então, aqui ficou a formatação que eu acabei de falar com vocês agora. Então o barra T, ele é interessante por causa disso, pessoal. Ele consegue uniformizar. Quando você quer representar tabelas no modo console, formatar uma saída, a gente vai utilizar o barra T e o barra N. Existem diversos outros caracteres de tabulação. Porém, esses dois serão os que a gente vai utilizar logo. Ok? O que eu posso fazer com strings? Com números
A gente trabalha fazendo operações aritméticas. A soma, subtração, multiplicação, divisão. Com strings, a operação mais comum que a gente vai utilizar é a concatenação. O que é a concatenação? Nome. Eu tenho aí duas strings. A primeira string, meu nome. A segunda string, Joaquim. Se eu quiser que essas duas strings se unam, eu vou ter que usar uma operação de concatenação. Em Python, a operação de concatenação é representada pelo símbolo de adição, que nesse caso não é mais adição aritmética, é a concatenação de strings. Então o resultado dessa expressão vai ser meu nome, Joaquim. Por que não tem espaço aqui, pessoal, entre meu nome e Joaquim? Eu não coloquei esse espaço aqui, né? Observe que essa minha string não tinha espaço, né? Aqui, ó. Eu posso colocar um espaço do meu lado do meu nome ou do lado do Joaquim. Tanto faz. Então, agora eu coloquei espaço. Por quê? O espaço também é um caractere. O espaço também é um caractere. Então, agora ficou com espaço. Qual que é o resultado dessa expressão aqui, pessoal? Da variação dessa expressão. 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Por quê? Não é um número, né, pessoal? O tipo. Qual que é o tipo de dado desse valor? É uma string. Aqui também é uma string. Se ambos são strings, a operação vai ser uma concatenação. Não importa que nessa string eu tenha números ali. No momento que eu coloco entre aspas duplas, ele é uma string. Então, é a concatenação. Que é diferente deste exemplo embaixo. Neste exemplo aqui vai fazer o quê? Vai fazer a soma aritmética mesmo, né? Por quê? Esse valor é um inteiro. Esse outro valor também é um inteiro. Então ele vai fazer a soma inteira 579. Entenderam, pessoal? Então, esse operador, esse símbolo de soma, o significado dele depende dos tipos de dados que ele está operando. E esse outro caso aqui? Um, dois, três, mais 4, 5, 6. Vai dar erro, né? Então, pessoal, erros, sempre leiam os erros aqui, ó. Ele explica direitinho o que aconteceu. Ele fala que nessa operação aqui, 1, 2, 3, mais 4, 5, 6, esse operador não é suportado para trabalhar com inteiro, né? O primeiro valor é do tipo inteiro, e o segundo era do tipo string. Eu não posso fazer isso. Eu preciso explicitamente, se eu quero fazer a concatenação, eu preciso explicitamente converter um desses operandos. Se eu quero fazer a concatenação, eu vou precisar de converter esse primeiro valor para strings. Neste caso, eu utilizo o operador str para converter. Aqui, pessoal, é um exemplo, né? Porque no caso do 1, 2, 3, eu poderia simplesmente colocar entre aspas duplas.
Porém, esse 1, 2, 3 podia estar em uma variável do tipo, uma variável n, por exemplo. Nesse caso aqui, n recebeu 1, 2, 3. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai dar erro de novo. E nesse caso aqui, não adianta eu querer colocar entre aspas duplas. Qual que é o resultado dessa expressão? Opa, desculpa. Qual é o resultado dessa expressão aqui, pessoal? Vai ser o quê? O n, 4, 5, 6. Né? Porque esse n aqui não é a variável n. Eu coloquei entre aspas duplas. É uma string. O que é diferente de isso aqui. Desculpa, eu queria fazer a soma com string, né? Que é diferente disso aqui. Então, o que eu quero esse semestre que vocês entendam, pessoal, são essas coisas. Saber que aqui esse n não é mais a variável, é uma string. Isso tem que ficar claro para vocês. Eu sei que nesse primeiro momento, para alguns, não é tão claro isso. Então, só com exercícios. E uma coisa que o Python, uma das vantagens do Python é você ter um ambiente interativo, onde você pode jogar os valores e já saber qual vai ser o resultado dessa avaliação de expressões. Você não precisa compilar, editar um programa, compilar, que a gente precisa fazer em si. Eu já mostrei esse módulo aqui para vocês, pessoal? Um porte desse? Acho que não, né? Acho que foi para outra turma. O import this, ele traz aqui a filosofia do Python, né? Então observe aqui, um dos elementos da filosofia dele, né? Bonito é melhor do que feio. Explícito é melhor do que implícito. Então no Python, principalmente no Python 3, eles estão fazendo muito valer essa filosofia aqui. Então, nesse exemplo que eu mostrei anteriormente, precisa estar explícito que eu quero converter o n para string. Algumas linguagens fazem o seguinte, convertem esse n para string implicitamente. Aí você não sabe o que está acontecendo. Então aqui é a filosofia dele. Né? Simples é melhor do que complexo. Complexo é melhor do que complicado. Então, outras operações com... Desculpa, com Python não, né? Com strings. Operações com string. Operações com strings, pessoal. Uma delas, acabei de mostrar agora, que é a conversão de inteiro para string. Operação. Existem muitas operações com strings. Porém, eu vou mostrar algumas para vocês. Uma delas é o tamanho. Eu quero saber o tamanho de uma string. Por exemplo, qual que é o tamanho de Josefina? O que vai retornar aqui, pessoal? Essa operação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Josefina tem 8 caracteres. Então, o tamanho de uma cadeia de caracteres é o número de caracteres que essa cadeia tem. Nesse caso, 8. Então, essa operação vai ser útil para a gente em alguns exercícios. Imagina que eu tenho uma string
Uma outra coisa que a gente pode fazer com strings é converter, por exemplo, eu quero converter toda a minha string para caracteres em maiúsculo ou para caracteres em minúsculo. Por exemplo, S1.upper. Upper vai converter, vai retornar uma string toda em maiúsculo. Então vai pegar a string de entrada, S1, e converter ela para maiúsculo. Ou eu posso converter ela toda para minúsculo. Por que são importantes as operações? Com strings, eu posso querer comparar duas strings, usando operadores relacionais. Qual que é o operador que eu verifico a igualdade? Como é que ele é representado? Dois iguais, né? Por exemplo, eu quero verificar se S1 é igual a S2. Eu vou imprimir novamente o S1 e o S2. Eu quero verificar se S1 é igual a S2. Essa avaliação dessa expressão vai ser verdadeira ou falsa? Falsa, né? Mas ambos não é Sérgio? Qual que é a diferença? Um é maiúsculo, né? Um começa com S maiúsculo, outro começa com S minúsculo. Então, se tiver algum caractere diferente, maiúsculo ou minúsculo, ele vai dar como falso, não é igual. Porém, e essa expressão aqui vai ser verdadeira ou falsa? Essa aqui vai ser verdadeira ou falsa, pessoal? S1.lower é igual a S2.lower? Vai ser verdadeiro, né? Por quê? Ele vai converter todo mundo para minúsculo. O que já estiver em minúsculo vai continuar, não vai mudar. Mas o que estiver em maiúsculo vai passar para minúsculo. Com isso eu garanto que essa comparação aqui está sendo realizada com caracteres todos em minúsculo. Então, se os nomes forem iguais, vai ser verdadeiro. Então, quando você vai comparar cadeia de caracteres, você tem que verificar isso. Se vai ser sensível à caixa alta, né, que eles falam. Case sensitive, vai ser sensível. Na linguagem de programação, nossas variáveis são dessa maneira, essa case sensitive. Se tiver algum caractere em maiúsculo e outro em minúsculo, são diferentes. Então, um pouco mais sobre operadores relacionais. Por exemplo, quero comparar duas cadeias de caracteres, Ana e Josefina. Ana é menor do que Josefina? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Beleza, verdadeiro, né? E Ana Carolina é menor do que Maria? Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso? Vamos ver. Verdadeiro também. Por quê, pessoal? Não é a quantidade de caracteres que está sendo comparada aqui. Presta atenção, pessoal. Quando eu utilizo operadores relacionais com strings, não é a quantidade de caracteres. O que está sendo considerado aqui
é a sua ordem na alfabética, né? Então, se eu pego os nomes Ana Carolina e Maria e ordeno de acordo com a ordem alfabética, qual o nome que vem antes? Ana Carolina. Se Ana Carolina vem antes, então Ana Carolina é menor do que Maria. Igual os números, né? Se eu tenho o número 1 e o número 4, o número 1 que vem antes, né? Então 1 é menor do que 4. Então o que é olhado aqui é a ordem alfabética. Então quando se compara strings de strings, leva-se em consideração a sua ordem alfabética. A ordem alfabética. Então, Ana Carolina é menor do que Maria, porque A é menor do que M. Oi. É, porque o espaço já é um outro caractere. Isso aí é legal, pessoal. Ele colocou um caso aqui, ó. Você colocou espaço antes de Ana Carolina? Ah, no outro caso ali, né? Mas o espaço, ele é também um caractere. Só que aí tem que ver na tabela ASCII em que posição esse caractere se apresenta. Então ele vem antes mesmo. Porque o caractere também é o espaço também é um caractere. Para a gente ver melhor isso que ele colocou, por exemplo, esses dois nomes aqui, João e José. João é menor do que José? João é menor do que José, pessoal? Sim, né? Porque eu vou comparar aqui, o J com J são iguais, então não vai diferenciar. O O com O também são iguais. Mas o terceiro caractere, o A e o S, aí não, aí são diferentes, né? Então o A vem antes do S. Então João é menor do que José. E todos os operadores relacionais também funcionam. Maior, menor, igual, diferente. Só tem que levar isso em consideração, que quando está sendo feita a comparação, é a ordem alfabética que está sendo levada em conta. Não é o tamanho da cadeia de caracteres, sim a ordem alfabética. Aqui, pessoal, a questão de como... Vou botar isso um pouco para baixo. Como que é uma cadeia de caracteres representada em Python? Considerando essa string Python, eu posso acessar esses índices usando valores aqui positivos ou negativos. No caso, vamos olhar primeiro os valores positivos. Eu tenho aqui o Python. Então, o primeiro caractere, o P, vem na posição 0. O último caractere vem na posição 5. Na posição N-1. Então, se eu tenho uma S3, qual a palavra? Python. Como que eu faço para acessar o T? Então, entre colchetes aqui, eu coloco o índice. Se eu quero o T, qual que é o índice? 2. Então, S3 na posição 2 é o T. S3 na posição 0 é quem? O P. S3 na posição 5 é o N, né? E S3 na posição 6
Quem que é o S3 na posição 6, pessoal? Não tem, né? Então, vai dar um erro de execução aqui. Ele está dizendo que o índice dessa string está fora da faixa. Porque essa string ela vai de 0 a 5. Então, não existe um índice 6. Então, já dá um erro de execução. Em C, por exemplo, não daria esse erro de execução, mas por ele ter um comportamento não esperado, né? Então, o programador que tinha que ter esse controle para não cometer esse erro. Então, aqui já dá um erro de execução. Só que essa notação aqui, ela pode ser um pouco mais expandida para acessar mais elementos. Vou levar aqui para baixo só para... Ali eu mostrei apenas, pegar apenas um caractere. Mas eu consigo pegar mais de um caractere. Eu posso dar uma faixa de valores para ele. Então, eu posso pegar o S. Eu quero, por exemplo, ser PYT. Se eu pego apenas o 0, ele vai me retornar o P. Só que tem um outro símbolozinho, que é esses dois pontinhos. Vou falar, eu quero do 0, mas não quero só o 0. Eu quero do 0 até o fim. Esse fim, se eu quero, por exemplo, T, eu tenho que dar uma posição a mais. Então, o 3 é o índice da posição H. Então, o H não vai entrar. Então, do 0 até o 3... Opa, é o S3, né? Vamos dar variável? Vamos dar variável S3. Do 0 até o 3 eu tenho PYT. Entenderam, pessoal? Aqui eu posso fazer o fatiamento da minha string. Eu vou pegando substrings da minha string original. Isso aqui, a gente vai fazer muito isso. Programação, quando a gente vai trabalhar manipulando textos. Quem gosta de hackear, as pessoas gostam de hackear, pegar informação na web, vai ter que extrair informações da web. Quando eu abro a página HTML, tem muitas informações, eu quero extrair uma determinada informação. Aí eu vou fazer um fatiamento. Só a primeira e a última? Não, se eu quiser pegar só a primeira e a última, o fatiamento não é a melhor forma de fazer como fatiamento. Né? Se eu quero pegar P e o N, como é que eu faço, pessoal? Eu quero pegar o 0 e o N está na posição 5, aí eu posso concatenar. Opa, sempre esqueço que agora é 3. Ó, name S, pessoal, não está definido. Então esse erro a gente vai cometer muito. A gente escreve errado. Então P e o N. O fatiamento é quando você quer pegar uma faixa. Por exemplo, em uma página HTML, eu posso percorrer uma página HTML, pegar uma determinada informação, que é o nome do usuário, que está a partir de um ponto da página até um outro ponto. Tem que descobrir esses índices, né? Se eu quisesse pegar, pessoal, o H, O e N. Se eu quero pegar o H, O e N, pessoal, como é que eu faço aqui? S3. Quero pegar o H, O e N. Onde começa o H? No 3. Né? Então, onde começa, a gente pega o índice mesmo. Só que o que vai ser o fim? Vai ser 5? Vai ser o 5, pessoal? Se eu colocar o 5 não vai entrar. Então, o N não vai entrar. Então, do 3 até o 5, qual que vai ser a string aqui? H e O. Então, se eu quero que o N entre, eu tenho que colocar S3 da posição 3 até o 6. Não existe o 6, mas é um a mais, né? Então, pego o H, O e N. Vamos ver um outro exemplo aqui.
S4 igual geografia. Agora, pessoal, eu quero quebrar essa minha string geografia usando esses slides. Então eu quero quebrar em duas palavras, a palavra gel e a palavra grafia. Então S5 eu vou armazenar gel. Como é que eu coloco aqui para pegar só o gel? Começa no 0, vai até qual valor? 3? 4. 0, 1, 2, 3. O G está na posição 3, né? Então, é o 3. E para pegar grafia? O G está em que posição? O G está na posição 3, né? Vai de 3 até que posição? Tem 9 caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 caracteres. Se eu colocar 8, o 8 é o A. Então o A não vai entrar. Vou mandar imprimir aqui o S5, o S6. Então, ó, se eu colocar 8, o A não entra, né? Então eu tenho que colocar 9. Porém, pessoal, nesse caso, observe que o 9 é o final. Eu quero a minha string da posição 3 até o final. Neste caso, eu posso até omitir o 9. Eu posso colocar apenas 3 até a minha string acabar. 3, 2 pontinhos, até a minha string acabar. Da mesma forma, aqui eu poderia ter colocado, eu quero começar desde o início, né? Vai até a posição 3. Então aqui tem o mesmo efeito. Então quando o meu início é no início da minha string mesmo, na posição 0, eu posso omitir. Quando o final é a minha string todinha, até o final da minha string, também eu posso omitir. Então Python, para trabalhar com substrings, é muito interessante, pessoal. Outras linguagens precisam utilizar, às vezes, funções para extrair substrings. Aqui? Aqui, pessoal, o print, eu vou falar com vocês ainda mais sobre a sintaxe do print. Né? O print aqui eu posso colocar, se eu coloco apenas S5, ele vai imprimir apenas S5. Se eu quero que ele imprima mais valores, eu posso colocar entre vírgula. Ah, esse espaço aqui... Não, esse espaço aqui não tem impacto, não. Aqui, quando ele tem a vírgula, ele mesmo vai imprimir o gel, o espaço e a vírgula. Eu posso colocar aqui um monte de espaço, porque isso aqui não está dentro da string. Então, isso aqui, na hora dele interpretar, ele vai ignorar todo esse espaço aqui. Isso aqui não é dentro de uma string. É diferente. Se, ao invés disso, pessoal, eu estivesse fazendo S5 mais S6, como é que vai ficar? Aí vai ter o espaço? Aí vai ser junto. Por quê? Nesse caso aqui, o print, ele está imprimindo apenas uma única string. Não são duas strings. Por quê? Essa única string é o resultado dessa expressão, que é a concatenação de S5 mais S6. Vou deixar os dois exemplos. Então, Python, para trabalhar, fica uma sintaxe muito limpa, ao invés de ficar usando um monte de funções. E mais, pessoal, que vocês podem depois encontrar aí. O meu Python era a string S3, né? Esses índices também, pessoal, pode ser
Falta só mais uma outra coisa aqui para mostrar, né? Ainda na sintaxe, eu tenho o início, o fim e tenho o espaço. O passo, né? Desculpa. Tem um passo. O que significa esse passo? Passo, por padrão, o passo por padrão é 1. Por exemplo, esse aqui, de 0 até 6, vou colocar os dois caracteres. Quando a gente não coloca nada aqui no passo, na verdade, é como se fosse o passo 1. Passo 1, por quê? Ele vai imprimir o 0, depois ele vai imprimir a posição 1, a T, a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5. Porém, eu posso mudar o passo. Pessoal, isso aqui, por enquanto, não vai cair na prova usando passo, não, mas é interessante vocês olharem aqui. Se eu usar passo 2, o que significa aqui, pessoal? Consegue visualizar? Ele vai imprimir a posição 0, que é o P, depois ele vai dar passo 2, ou seja, ele vai imprimir quem? O T. Ele não vai imprimir o Y. Depois ele vai dar outro novamente, passo 2, vai imprimir quem? O O. Está na posição 4. Depois ele vai dar passo 2, só que aí ele não vai imprimir mais. O final dele é o 6. Então, ele vai imprimir o P, o T e o O. E o mais louco ainda, esses caracteres, esses índices também podem ser tratados nessa posição, aqui, nesses valores negativos, por exemplo. O S3 na posição menos 6 é quem? É o P. O S3 na posição menos 6 é o P. S3 na posição menos 1 é o N. Aí agora que fica interessante. S3, nem sei se eu sei fazer isso aqui, é menos 1. Então é o N. Eu quero imprimir até o menos 6, até o P, fazendo passo de menos 1. Então vai imprimir o N, menos 1 vai imprimir o O, menos 1 vai imprimir o H, menos 1 T, Y, P. O que vai acontecer? Vai inverter a minha string. Inverteu a string. É menos 7, né? Novamente, menos 7. Aqui, ó. Então, ó, um dos programinhas de programação é verificar se palíndromo, né? Palíndromo. Se um texto é palíndromo. Por exemplo, S5, amor. Para verificar se... Como é que é? Não, amor não. Estou falando que é... Arara, né? Arara. Se eu quero verificar se arara é um palíndromo, em Python, pessoal, quem sei lá, a gente tinha que fazer um código lá bem mais complicado. Em Python, para verificar se S5 é um palíndromo, basta eu comparar S5 com o seu inverso, que é S5. Arara aqui. Mas só usar os índices aqui para a gente... 1, 2, 3, 4. Então é o menos... Não, menos 1, né? Vai ser sempre menos 1. Até menos 6. Menos 1. Verificação de iguais, né? Então, arara é palíndromo.
Então, por isso que eles fazem essa brincadeirinha aqui, ó, pessoal. Coloca aí no idle aí. Import anti-gravity. Vou colocar import anti-gravity, ele abre aqui uma página web, uma paginazinha, com uma chargezinha aqui, né? Cadê? Abriu? Vocês abriram aí? Abriu. Olha lá, outra. Você está voando como? Com Python. Os caras da comunidade Python tá cheio de graça, né? Não é Red Bull, é Python. Então, a chargezinha aqui. Então, você tem uma flexibilidade muito grande de fazer muitas operações. Mas uma coisa importante aqui com relação a Python, com strings, é... Vamos imaginar que eu tinha um S6. Eu queria escrever geologia e escrevi geobogia. Quem já viu outras linguagens tem uma tendência a, vou modificar, eu quero trocar esse B pelo L. Em qual índice que está esse B? 0, 1, 2, 3. Então B está na posição 3. Então na posição 3, eu coloco aqui o L. Então em C, em outras linguagens, você poderia fazer algo desse tipo. Em Python, você não pode, pessoal. Então, string, objeto string, não suporta atribuição de um item. Eu não posso atribuir um L para um item, uma posição dessa string. Só quero mostrar isso aqui para vocês, para caso você escreva algo desse tipo, não ache que é um erro sintático, que é outra coisa errada que você vai fazer. Não, isso aqui não pode. Por quê? Strings em Python são imutáveis. Elas não mudam. Eu posso criar uma outra string, mas eu não modifico aquela string. Por exemplo, a S6. Se eu quisesse corrigir isso aqui, sem ter que escrever geologia, eu posso montar uma expressão que é a seguinte, vai dar até mais trabalho, né? S6, da posição 0 até a posição 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, até a posição 3, mais o L, mais o S6, da posição 3 até o final. Opa, posição 4, né? São 4 até o final. Mas isso aqui, pessoal, estou chamando a atenção só para vocês não ficarem insistindo. Às vezes você tenta alguma coisa que você espera que funcione, né? Então você pode esperar que isso aqui funcione. Não lê a mensagem erro, que a mensagem erro está aqui clara. Mas não pode mesmo. Não tem nada, não é erro sintático, não é nada que você escreveu errado aqui. É porque isso aqui realmente não pode. Então, saída e entrada de dados, uma das grandes utilidades de strings é para trabalhar com saída e entrada de dados. Lá no idle, pessoal, criem um novo arquivo. Crie um novo arquivo no idle. Como dizer o Fernando Massanori, filé, new filé. Os alunos nunca esqueçam, nunca esquecem, né? Brincadeira. Vamos fazer aqui um programinha. Por enquanto a gente só fez avaliação de expressões. O que nós fizemos aqui foi avaliação de expressões. Jogava uma expressão, pegava o resultado. Na segunda unidade, nós iremos escrever programas.
Quando formos escrever programas, nós vamos escrever os programas em modo de edição. Então, não vai ser no modo iterativo. O modo iterativo é para testar coisas. Programas são escritos no modo de edição. Por que é escrito no modo de edição? O programa vai ter muitas linhas de código. Então eu vou errar. Vou ter que corrigir essas linhas de código. Por exemplo, quero escrever esse programa. Olá, botei que olá acesso, pode colocar olá, qualquer coisa aí. Isso aqui é um programa. Mas antes de colocar olá, print, olá, pessoal, bota só olá Sérgio. Uma string. Lá no idle, eu posso simplesmente colocar essa expressão aqui. Olá, Sérgio. Olá, Sérgio é uma string, né? Ele vai retornar para mim a própria string olá, Sérgio. Porém, no programa, no modo de edição, se eu simplesmente escrever apenas olá, Sérgio, mandar salvar, mandar rodar, então no run modeling, F5, isso aqui foi feito anteriormente. Então ele não mostrou nada, pessoal. Observe que não mostrou nada. Por quê? Nesse caso, eu vou ter que usar o comando de impressão, que é o comando print. Então o comando print é um comando de saída de dados. Então nossos programas nós vamos gerar resultados, então precisamos ter comandos de saída de dados. Então um deles é o print. Agora, eu escrevi olá Sérgio. Porém, esse meu programa, toda vez que eu rodar ele vai retornar isso. Olá Sérgio, olá Sérgio, olá Sérgio. Se eu quisesse pegar o nome como uma entrada do usuário, aí eu preciso de um comando de entrada, que é o input. Então existe um comando que é o input. O que esse comando faz? Entre parênteses é que eu coloco a mensagem que vai para o usuário. Digite seu nome, 2 pontinhos. Então tudo que está aqui entre aspas duplas aqui é uma string que vai ser impressa lá na tela. Vai ficar um prompt piscando, esperando o usuário digitar alguma coisa. Depois que o usuário digitar, o que o usuário digitar vai ser armazenado nessa variável nome. Aí agora como é que eu faço para mostrar aqui, ao invés de mostrar Sérgio, mostrar o valor que o usuário digitou? Como é que é? Aqui se eu colocar print nome, se eu colocar assim vai imprimir o quê, pessoal? Vai imprimir a cadeia de caracteres escrito nome, né? Se eu colocar assim vai imprimir o nome que o cara digitar lá. E se eu quiser imprimir o olá? Posso colocar entre aspas aqui. E usar o que agora? Posso usar o operador de concatenação. Existem várias formas de resolver isso. Eu vou concatenar. Aqui eu vou ainda botar a exclamaçãozinha. Então ele o olá vai concatenar com o nome que o cara digitar, mais essa exclamação. É uma forma, não é a única. A gente vai ver que existem outras formas de mostrar isso. Então agora aparece lá para mim digitar, digite seu nome, Joaquim, ele vai dizer olá Joaquim. Então aqui é um pequeno programa mínimo que trabalha com entrada e
saída de dados. Então agora a gente pode fazer alguns exercícios. Então agora como exercício, pessoal, faça o seguinte. Faça um outro programa que ao invés de receber o nome, receba 3 notas de usuário. O usuário vai digitar nota 1, nota 2, nota 3. Depois, ele vai imprimir a média. Entenderam? O programa vai ler 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3. Então, nós vamos usar o comando input e ele vai imprimir a média. Esse exercício é para a gente falar mais um pouco sobre strings. Ok? Esperar um pouquinho.